Olá amigos, graça e paz, cheguei! É isso aí pessoal, cheguei pra gente voltar a falar um pouquinho do assunto que eu disse que o Halloween estava ligado juntamente com a data comemorativa do dia 1º e do dia 2, que elas estavam bem ligadas, lembra que eu disse? Se você não assistiu o vídeo, é só você descer um pouquinho que o link está na descrição do vídeo, tá bom? Bom pessoal, eu já vou pedir para você deixar o seu like, você que está entrando aqui pela primeira vez. Já quero pedir para você se inscrever no canal. Não esquece de você clicar no sininho para você receber sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. A gente estamos bem perto de alcançar 10 mil inscritos. Então eu quero contar com todos vocês que são meus amigos para a gente, antes do final do ano, a gente virar o ano com 10 mil inscritos, tá bom? Eu conto com você. Então vamos continuar. Pelo meado do século IV ao século VIII da era cristã, os cristãos constataram que as festas do Samaim estava muito enraizada na cultura do povo. Por mais que a igreja pregava, evangelizasse e tentasse eliminar a festa do Samaim, estava muito difícil. Então a igreja teve uma estratégia. Qual foi a estratégia? Foi substituir a festa pagã por uma festa cristã na mesma época. A mesma coisa que tentaram fazer com o Natal, você lembra disso? Uma substituição de uma festa pagã para uma festa cristã. Sendo assim, no ano 737, o Papa Gregório III escolheu a data do dia 1º de novembro para celebrar a festa da consagração de na Basílica de São Pedro, em Roma, para honrar todos os santos. Já no ano 834, o Papa Gregório IV, ele estendeu a festa para todas as igrejas. E no ano de 908, um monge do mosteiro de Cluny, na França, conhecido como Odilon, começou a celebrar no dia 2 de novembro a reza em favor das almas que estavam no purgatório. Tanto a celebração a todos os santos, como a reza para as almas que estavam no purgatório, dia 1º e dia 2 de novembro, começou a se estender para todas as igrejas por ordem de todos os papas. E com isso surgiu então o Dia dos Finados. Essa foi uma das maneiras que a igreja teve para tentar cristianizar a festa pagã dos Samaim, festa essas apregoada pelos sacerdotes druitas. E com isso você já entende que as comemorações católicas do dia 1º e do dia 2 de novembro surgiram simplesmente para combater a festa que conhecemos como Halloween. Apesar de toda essa estratégia ser uma estratégia muito boa para tentar evangelizar os celtas, principalmente um grande missionário chamado Patrício, conhecido como o apóstolo dos irlandeses, tentando sufocar a festa do Samaim como a substituição cristã, não foi possível neutralizar a influência e a herança do paganismo entre os celtas. Uma coisa não podemos negar, a influência dos católicos em milhões de pessoas que vão aos cemitérios justamente nessa data, dia 1º e dia 2 de novembro, para chorar, lamentar, para tentar expiar os pecados das almas que estão no purgatório, segundo a crença católica. Outra coisa bastante interessante é que nessa data do dia 2 de novembro, as religiões afro-brasileiras têm essa data como uma data especial para cultuar e cumprir algumas obrigações com os eguns, espíritos mortos, o Omolum, o senhor dos cemitérios, e com o Exu, chefe da linha de cemitérios na Quimbanda. Por isso que justamente nessas datas você vai ver os cemitérios, tanto dentro como fora, cheio do que se chama de trabalho. Você presta atenção que tanto a celebração do dia de todos os santos e dos finados é justamente uma estratégia da igreja cristã antiga para tentar combater o paganismo celta. A festa do Samaim, que você conhece, já cansei de falar, o Halloween. De repente você está aí se perguntando o que a Bíblia fala sobre vida após a morte. Bom, a Bíblia fala muito pouco sobre esse assunto. Porém, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, o autor diz que após a morte segue-se o juízo. Mas quem sabe você ainda está se perguntando para onde vai os mortos? No livro de Salmo de número 16, verso de número 10, o salmista vai cantar com a certeza de que o Senhor nunca o abandonará. Ele diz, porque tu não me abandonarás no Sheol, ou seja, no sepulcro, no lugar dos mortos. Davi está falando de lugar para onde vai todos aqueles que perecem, tanto ímpio como o salvo, tanto justo como o injusto. Mas aí você talvez esteja aí se perguntando, mas Flávio, as pessoas não vão para o inferno ou vão para o céu?
Bom, esse é um pequeno detalhe que eu pretendo falar no próximo vídeo, porque, pelo menos no Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos eles vão nos ensinar, explicando que não existe só um inferno, existe muito mais. É o quê? Então eu preciso fazer um outro vídeo para falar sobre esse pequeno detalhe. Mas continuando falando sobre para onde vão os mortos, o que acontece com ele, em Lucas capítulo de número 16, versículo 19 e 31, o próprio Jesus, ele vai contar uma parábola. Ele fala do homem rico, ele fala do mendigo, chamado Lázaro. E ele vai contar dizendo que eles foram para o Sheol, eles foram para esse mundo dos mortos. E justamente nesse lugar, onde não tem purgatório, as pessoas estão lá. E há uma grande divisão chamada abismo. E você percebe nas falas de Jesus que as pessoas que vão para o mundo dos mortos, elas permanecem com a sua consciência. Tanto que Lázaro e o rico, um reconheceram o outro. E não só se reconheceram, mas também reconheceram o pai da fé, o pai Abraão. Então talvez você esteja aí, poxa, então por que a gente vai orar pelos mortos que estão no purgatório se não existe purgatório? Verdade, não existe purgatório. O que existe na verdade é justamente a igreja do tempos antigos tentando pagar mais uma cultura pagã, como a religião budista que acredita em oração pelos mortos. E aí novamente você vai ver a adaptação cristã para uma cultura pagã, para tentar não perder as pessoas segundo as suas próprias culturas. E talvez você ainda continue tentando me argumentar dizendo: mas Flávio, se elas estão no lugar de tormento, se elas estão no inferno, claro que podemos e devemos orar por essas pessoas para que o tormento venha se acalmar. Você percebe que no texto de Lucas capítulo de número 16, pela palavra de Jesus, este lugar de tormento é uma antessala para algo que irá acontecer. Bom, como eu disse, você vai ter que esperar o próximo vídeo para você entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Mas, só tentando te explicar aqui rapidinho, Jesus vai nos mostrar que esse lugar é um lugar de tormento eterno. E que por mais que o rico tente voltar para anunciar aos vivos que para eles se comportarem, acreditarem no eterno, que agora é muito tarde. Não tem mais como redimir os seus pecados quando chegar naquele lugar. Uma das maiores provas bíblicas disso é o livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 20, onde o texto diz: a alma que pecar, essa certamente morrerá, e o filho não levará o pecado do seu pai, e o seu pai não levará o pecado do seu filho, tirando totalmente também aquela ideia de maldição hereditária, muito pregado nas nossas igrejas, né? E com esse mesmo pensamento o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo de número 12, cada um vai dar conta de si mesmo perante a Deus. Ou seja, se eu vou orar pedindo para expiar o pecado daquele que já faleceu, eu vou estar perdendo meu tempo, já que Paulo e tanto o profeta Ezequiel está dizendo que cada um vai dar conta de si mesmo perante a Deus. Por isso não podemos esquecer o que disse o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Se eu acreditar de fato que as almas estão no purgatório e que eu, junto com as minhas orações, posso expiar os seus pecados, eu estarei invalidando o que disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de número 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhões um com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, como disse o apóstolo Paulo, quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Justamente por isso que eu tenho que seguir os conselhos do próprio Cristo, dito em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Como disse também o apóstolo Paulo, que todo aquele que tem Cristo no coração precisa confessá-lo como único Senhor. Se devemos orar por alguém, não é pelos mortos. Nós devemos orar pelos aqueles que estão vivos, com dureza no coração e que estão aprisionados, cegos pelas obras do diabo, os que estão cegos pela incredulidade. Sim, que possamos seguir o conselho de Paulo em Romanos capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 9. Essa eu vou deixar para você ler aí na sua casa,
onde Paulo também vai nos aconselhar a orar pela dureza do coração dessas pessoas. Que uma coisa é certa, que a morte é o fim para todos aqueles que estão vivos, e isso a gente tem certeza. Depois disso, nenhuma quantidade de oração vai ajudar uma pessoa que rejeitou a salvação em Cristo Jesus durante a sua vida. Então, por isso, que possamos orar e continuar evangelizando e cooperando com a obra missionária, para que todos aqueles que estão com a dureza ou cegos pelas obras do diabo possam ser alcançados pela maravilhosa luz da salvação de Cristo Jesus. E eu termino o vídeo dizendo graça e paz.